criança, desde criancinha. Meu irmão, desde 1982, se converteu, foi fazer parte da igreja, me levava como criança. Nunca tinha um compromisso com ele, mas aos 17 anos, eu disse: Jesus, eu quero andar contigo, eu não quero te deixar nunca mais. Eu quero caminhar com o Senhor. E essa noite, irmãos, é uma alegria poder dividir a palavra de Deus com os irmãos. Eu espero que em meio a tanta coisa boa que vocês têm ouvido, têm recebido, eu espero que ainda haja mais espaço no teu coração. Porque nessa noite eu vim para entregar alguns recados aqui. E eu só quero parar quando eu entregar todos. Quem veio essa noite com vontade, com desejo de ouvir a palavra de Deus, diz amém. Amém. Graças a Deus. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor. Abra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 44. Livro do profeta Isaías, capítulo 44. Eu quero ler com os irmãos apenas um versículo, que é o versículo de número 26. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo de número 26. Bem fácil de os irmãos encontrarem. Quem já encontrou, diz amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler o que nos diz a palavra. Diz assim: sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as tuas ruínas. Eu quero repetir mais uma vez esse versículo. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e levantarei as suas ruínas. A última parte do versículo 26 nos diz: sereis reedificadas, e eu levantarei as tuas ruínas. Quero ler mais uma vez. E sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Dá para os irmãos lerem junto comigo, repetindo essa última parte do versículo 26, vamos ler juntos? Sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Glória a Deus. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, cada um de nós tem uma forma peculiar, uma forma própria, que você gostaria de ser conhecido, que você gostaria que as pessoas ligassem ao teu nome, uma maneira como as pessoas associassem você. Cada um de nós tem uma maneira própria, como gostaria que as pessoas te conhecessem. Olha a capacidade. Eu sei que aqui existem pessoas, e talvez mais de uma, que quando alguém diz assim: informática, aí lembra-se logo de fulano. Olha, irmão fulano, irmã fulano. Talvez tenha alguém aqui que quando a gente fala assim, equipamento de som, irmão fulano, já sabemos quem é. Alguém pensa, por exemplo, economia, contabilidade, irmão fulano, isso aí é com ele, é a área dele. Nós somos muitas vezes associados e conhecidos por aquilo que fazemos. Às vezes o nosso ofício, às vezes a nossa especialidade acaba revelando quem nós somos, acaba muitas vezes nos fazendo conhecido por aquilo que nós fazemos. Eu não sei como você quer ser conhecido das pessoas, como as pessoas te conheçam ou como te conhecem. Eu não sei, de repente alguém quando pensa assim, louvor, cantar, aí alguém pensa, irmã fulana, aquela canta, aquela louva, aquela adora. Um instrumentista, um músico, e alguém assimila, olha, fulaninho, irmãozinho tal, alguém assimila imediatamente. Então, estou começando essa noite, irmãos, trazendo essa introdução para lembrar a vocês que até Deus tem uma maneira particular
ser conhecido, como Ele gosta de se revelar ao homem. Uma maneira peculiar, como Ele gosta de ser conhecido. Alguém pensa em algo e alguém diz, isso é com Deus. Irmãos, e uma forma peculiar que Deus gosta de se revelar, que Deus gosta de se fazer conhecido, que Ele quer que toda a humanidade o conheça através desse processo, é sobre retificar aquilo que está desfeito. Deus ama se fazer conhecido, se fazer revelado como aquele que restaura aquilo que está desfeito, como aquele que levanta o que está caído, aquele que restabelece aquilo que está acabado. Irmãos, o prazer de Deus é levantar o caído, é fortalecer o fraco, é trazer saúde para o doente, é trazer ressurreição para aquele ao qual a morte tomou conta. Deus ama, assim como um restaurador. Eu sei que na nossa cultura, no nosso país, não é muito destacada a figura do restaurador, mas em algumas culturas isso é uma figura proeminente. Aquele que pega uma peça velha, desgastada pelo tempo, acabada, sem valor, que todo mundo diz, isso aí é lixo, isso é sucata. E aquele homem, com a sua habilidade, com o seu carinho, ele começa a trabalhar aquela peça, começa a limpar, começa a polir, começa a restaurar, e daqui a pouco, aquilo que era uma peça que só servia para o lixo, sem valor, torna-se agora uma peça renovada, torna-se agora uma peça de valor e atraente. Assim é o nosso Deus, quando começa a trabalhar na vida do homem, do ser humano. Ele pega aquele que está perdido, que não tem valor, que todos dizem que não tem mais jeito, que está desenganado, e ele começa a trabalhar, começa a polir, começa a tirar a sujeira, começa a fazer alguns ajustes. Daqui a pouco, aquela vida que outrora era perdida e sem valor, é uma vida agora ajustada, renovada e de valor novamente. Eu não sei se alguém aqui essa noite que talvez sente que alguma área da sua vida está caída, alguma área da sua vida está em ruínas, alguma área da sua vida está precisando de reforma. Mas eu venho essa noite começar te dizendo que o maior interessado em erguer você de novo é Deus. Não existe ninguém sobre este mundo, irmãos, mais interessado em levantar a vida do caído do que Deus. Não existe ninguém mais interessado. A realização do nosso Deus, Ele se realiza, Ele sente prazer, Ele sente alegria em poder levantar, em reerguer. Então, por mais que as pessoas possam dizer para você, você é um caso perdido, por mais que os sistemas olhem para você e você sinta pena de si mesmo, há alguém que te ama e que é o maior interessado em te levantar, Jesus, em te reerguer, em te restaurar. Olha Deus, eu dou graças a Deus pela temática que está sendo tratada neste congresso, nesse encontro, sobre desperta tu que dormes. E Deus nessa temática vem trazendo para nós um título para essa palavra desta noite que eu quero refletir com os irmãos. E eu espero conseguir me fazer entendido esta noite. E eu espero que Deus fale ao teu coração tremendamente como Ele tem feito. Eu quero refletir com os irmãos essa noite sobre 3 maneiras como Deus levanta o caído. 3 maneiras como Deus levanta o caído. Se você encontrar alguém quando sair deste culto, e alguém perguntar, olha, eu não fui para a igreja, mas o que é que foi pregado? Você vai lembrar 3 maneiras como Deus levanta o caído. Escute só. Em toda a Bíblia, essa expressão levanta-te aparece 117 vezes. 117 vezes Deus diz para alguém, levanta-te. 87 vezes dessas 117 vezes, Deus está direcionando a palavra para alguém. Levanta-te, levanta-te, levanta-te e anda-te. Levanta-te e resplandece. Levanta-te e come. Levanta-te e vem para o meio. Levanta-te e vai para Damasco. Levanta-te e batiza. Isso fala do interesse de Deus de levantar aquele que está caído.
Vamos ver essa noite 3 maneiras como Deus levanta o caído. Vamos repetir essa temática, vamos lá. 3 maneiras, vamos lá. 3 maneiras como Deus levanta o caído. Mais uma vez. 3 maneiras como Deus levanta o caído. A primeira maneira, irmãos, Deus levanta os caídos através dos seus servos. Deus se utiliza dos seus servos para levantar aqueles que estão caídos. No texto que nós lemos, na última parte do versículo 26, ele diz: e eu levantarei as suas ruínas. Todas as vezes que Deus levantou ruínas, Ele sempre se utilizou de alguém, ou de Neemias, ou de Esdras, ou de Elias, mas Ele sempre usou o seu servo para levantar ruínas. A primeira maneira como Deus levanta o caído é através dos seus servos. Agora olhe para cá e preste bem atenção. Servir a Deus é direta ou indiretamente ser usado para levantar alguém. Quando Deus chama alguém, capacita, dá dons, dá talentos, vocaciona, envia, Ele usa essa vida com essa finalidade: levantar quem está caído. Olhe para cá, escute bem o que eu tenho para te dizer essa noite. Alguém que com seu dom e com seu talento, alguém que com a vocação que recebeu, ganha dinheiro, acumula bens, adquire daí grandes proporções em bens, mas não levanta ninguém, está fazendo mau uso do seu dom e do seu talento. Alguém que com o seu dom, com o talento que Deus lhe deu, constrói fama, estrelismo, projeta o seu nome na sociedade, mas não é usado para levantar ninguém, está fazendo mau uso do seu dom. Alguém que de repente, irmãos, viva dentro de uma santidade ou de uma religiosidade, mas toda essa santidade, que todo mundo tem que ser santo, que o cristão tem que ser santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, mas viver essa religiosidade e não levantar ninguém, isso pode ser uma religiosidade vã e falsa. Deus se utiliza dos seus servos para levantar o que está caído. O primeiro sinal de uma vocação, de um chamado na vida de alguém, não é se prega bem, não é se canta bem, não é se dirige bem um culto, é o quanto ele levanta o caído, o quanto ele é usado, o quanto ele se dispõe, o quanto ele é incitado a levantar quem está caído, a fortalecer quem está fraco, a dar suporte àquele que de repente não tem suporte nenhum. A Bíblia nos diz no livro de Isaías, capítulo 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a livrar todos os cativos, e a pôr em liberdade todos os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que em Sião estão de luto, e a colocar sobre eles a óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a glória do seu nome. Agora veja como ele começa: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele disse: a minha missão, a chamada da minha vida, a vocação, é para que eu vá em busca de quem está perdido. É que eu vá fortalecer, levantar quem está precisando de ajuda. Irmãos, quer saber se o ministério é de Deus? Quer saber se Deus está no ministério? Meu Deus, Deus está nesse ministério? Vê o quanto esse ministério é usado para levantar quem está caído. Porque é natureza de Deus, irmãos. A natureza de Deus é levantar quem está caído. E onde ele estiver, onde ele estiver atuando, onde ele estiver operando, tem caído sendo levantado, tem ruínas sendo reedificadas, tem vidas sendo restauradas. Ah, mas eu queria saber se essa igreja é de Deus. Eu queria saber se esse ministério é de Deus. Vai ver o quanto está sendo usado para levantar quem está caído. Existem hoje, irmãos, quantas e quantas denominações e grupos construindo palácios imensos que estão muitas vezes aí aos olhos da sociedade, porque vivemos numa sociedade em que parece que aquele que se impõe mais é quem pode mais. Mas o quanto está levantando aqueles que estão caídos? Quer saber se o homem é de Deus? Se o ministro é de Deus? Isso não está na sua oratória,
Isso não está, irmãos, na sua maneira de se expressar, na sua simpatia. Está enquanto esse homem é usado para levantar aquele que está caído. Aquele que é eterno, usando o que é mortal. É o grande, utilizando-se do pequeno. É o forte, se utilizando do fraco. É o eterno, se utilizando daquele que é mortal. É o de cima, usando de baixo. É o celestial, se utilizando daquele que é da terra. Irmãos, Deus deseja, Deus quer que os seus filhos, que os seus servos sejam firmes, que haja firmeza, que estejam de pé. E o que for necessário, Deus vai fazer para te levantar, para te reerguer, para te ver de pé. Uma das temáticas mais recorrentes na Bíblia é sobre firmeza. Uma das coisas que mais a Bíblia fala é sobre Deus firmando alguém. Deus ama ver as pessoas firmadas, irmãos. Assim como um pai gosta de ver bem firmados os filhos, bem estabelecidos, bem sucedidos, Deus quer ver os seus servos bem firmados. Assim como um pastor gosta de ver o seu rebanho, suas ovelhas bem estabelecidas, bem alimentadas, bem saudáveis, assim Deus quer ver os seus filhos, seus servos bem estabelecidos. E veja como essa temática é recorrente na palavra. O Salmo 1, ele diz que o justo é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O justo é como árvore, o texto não diz árvore arrancada, não diz é como árvore cortada, não diz que é como árvore caída, é como árvore plantada, que tem raiz firmes, que está bem fincado. Pode dar a ventania que for, tem raiz firme. Ele pode até se inclinar, mas passou a ventania e está de pé, porque está firmado. Pode querer subir em cima dele e fazer peso, mas ele não vai cair, não vai tombar, porque está firmado. O justo é como árvore plantada. Deus quer te fazer árvore plantada. Deus quer te dar raízes firmes. Um texto tão conhecido, Salmo 125, nos diz que os que confiam no Senhor são como os montes de que não se, mas permanecem para sempre. São como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus falando de firmeza, o quanto Ele quer ver você firme como os montes de Sião. Jesus falou sobre firmeza, quando Jesus disse certa vez que alguém havia edificado a sua casa sobre a areia, mas outro edificou a sua casa sobre a rocha. Mas ele diz: desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Deus quer te firmar na rocha. Deus quer te ver firme. Deus quer te ver bem estabelecido. Deus quer ver você firmado. Agora, irmãos, escute. Dentro dessa primeira maneira como Deus levanta quem está caído, através dos seus servos. Sabe qual é a maior dificuldade? É porque a nossa geração não suporta ser exortada. A nossa geração não suporta ser chamada a atenção. Nós preferimos ouvir um discurso que massageia o nosso ego, um discurso para conformar os nossos erros, do que um discurso que nos conserte. Nós temos um sistema de defesa automática. Qualquer pessoa que sempre quando nos encontra aponta o erro, mostra naquilo que a gente tem que melhorar. Sabe o que nós fazemos? Nós começamos a evitar. Isso é automático, irmãos. E essa geração de hoje está sofrendo por este mal. Ninguém suporta, ninguém quer ser mais exortado. E tem um problema. A temática é desperta e dormes. Agora, tem pessoas que para despertá-la, basta você chamar pelo nome. Ela está dormindo, pode estar no sono profundo. Aí você diz: fulano. Ela acorda logo, basta chamar, basta falar o nome. Tem outras que para despertá-la, você precisa chegar junto, chamar e tocar um pouquinho. Fulano, acorda, olha a hora. Aí ela desperta.
Tem outros que você fala, que você toca, mas não resolve. Tem que dar um sacudimento maior. Tem outras que só tocam fogo na cama para ele poder se levantar. E esse, irmãos, é o nosso mal. Porque existem pessoas que nós fazemos de tudo para ela ficar de pé. Você já viu alguém assim? Que você investiu, que você orou, que você trouxe para a casa de Deus, que você deu o melhor, ela precisa disso, a turma está aqui que você precisa. Ah, mas eu estou necessitado, está aqui necessidade, agora fica de pé. Ela nunca fica de pé. Irmãos, só Deus, para colocar no nosso coração um desejo de não desistir das vidas. Porque facilmente a gente desiste. A gente investe uma vez, investe duas, investe três. Ah, eu vou perder meu tempo agora com outra pessoa. Essa aqui não vale mais a pena. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele nunca vai desistir daquele que está caído. Aleluia! E nós precisamos, irmãos. Se o Espírito de Deus habita em nós, se nós somos a geração eleita de Deus, se nós somos povo de Deus, essa benignidade dele tem que estar no nosso coração também. Porque temos que entender isso, irmão. Tem gente que para despertar, basta você chamar pelo nome. Tem outros que basta dar um toque, ela já acorda. Tem outros que tem que ser uma sacudida mais forte. E às vezes, esse que você tem que dar uma sacudejada mais forte nele, às vezes fica até com raiva de você. Ele estava num sono tão bom, mas é hora de despertar. Você tem compromisso, você tem que fazer. Não é hora de dormir, é momento de despertar. Eu nunca esqueço do testemunho do pastor Manuel Moutinho. Eu não sei quantos já ouviram falar do pastor Manuel Moutinho. Pastor da maior igreja hoje, é a maior igreja em Lisboa, Portugal, uma igreja que fica bem no centro. E ele conta, irmãos, quando ele começou no ministério em Portugal, a igreja, uma pequena congregação ainda no centro de Lisboa, e ele morava num lugar afastado, longe, distante. E ele tinha que ir ao domingo cedo pela manhã para poder passar o dia todo na igreja e só voltar depois do culto da noite. Agora é isso. Ele com 2 filhos pequenos de 4 e 6 anos, uma menina que era bebê de colo, sua esposa, uma mala e um teclado para ir de ônibus para o centro de Lisboa. E toda vez que ele de manhã cedinho ia aos domingos para a igreja e colocava as crianças sentadas, os dois meninos sentados, ele dizia para o de 6: eu tenho uma missão para você. Você não vai deixar o teu irmão de 4 anos dormir. Se ele dormir, uma hora dessa, ele vai entrar num sono profundo e na hora de nós descermos na parada, vai dar trabalho para ele acordar. Então não deixe ele dormir. Se você sentir que teu irmão vai dormir, mexe com ele, é a tua missão até a sua chegada lá no centro de Lisboa. E o detalhe era isso, ele ficava observando o irmão de 6 acordado e mantendo o irmão de 4 acordado também. E aquele menino de 4 anos, quando pegava no sono, o irmão começava a sacolejar, ele ficava irritado e queria chutar e queria muitas vezes usar de violência com seu irmão, mas é porque ele tinha uma missão. Ele não podia deixar o irmão dormir, porque se dormisse, poderia ter dificuldade para descer na parada ou passar na parada. E o Manuel Moutinho, ele sempre dizia isso. Às vezes o nosso papel como igreja é esse. É despertar aqueles que estão dormindo, porque a hora de partirmos deste mundo, de Jesus voltar a qualquer momento, e quem estiver dormindo pode ser em face da parada. E muitas vezes nós somos odiados, detestados, tidos como inconvenientes, como chatos, porque estamos querendo despertar aquele que está dormindo. Mas não desista, porque uma das formas como Deus levanta o caído é através dos seus servos, é através de você. É bom orar para que Deus levante o caído. É bom contribuir para que Deus levante o caído. Mas Deus quer usar a tua vida. Você como um servo, como portador do Espírito de Deus, você é um agente que levanta aqueles que estão caídos também. Segunda maneira como Deus levanta o caído. Primeiro, através dos seus servos. Segunda maneira como Deus levanta o caído. Através do seu Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo vai
aonde o homem não pode ir, faz aquilo que o homem não pode fazer. Aquilo que os amigos não conseguem fazer, aquilo que a família não faz, aquilo que o sistema penitenciário não faz, aquilo que o sistema educacional, ressocializador não faz, o Espírito Santo de Deus vai lá dentro e faz, e transforma. A Bíblia já começa falando, olha para cá, por favor, não perca sua atenção. A Bíblia já começa falando nos seus primeiros capítulos e versículos. Gênesis 1 diz assim, versículo 1: no princípio criou Deus o céu e a terra. Versículo 2: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 2 diz: a terra era sem forma e vazia. Olha como a terra era sem forma. O que é uma coisa sem forma? Deformada, de forma indefinida, que ninguém sabe como é. Sem forma. Existem pessoas que vivem uma vida sem forma, que ninguém sabe como ela é, não sabe o que ela é. Ela própria não sabe se definir. O que é que eu sou? Qual é o propósito da minha vida? Eu vim aqui para quê? Deus está me mantendo vivo. Por quê? Todo dia eu tenho ar para respirar, todo dia eu me coloco de pé, todo dia eu acordo, todo dia eu me alimento, mas a vida é sem forma, indefinida, ele não sabe. Aí o texto continua dizendo: a terra era sem forma e vazia, solitária, ausente, sem ninguém. E existem pessoas que vivem uma vida assim, sem forma e vazia, é solitária. Está no meio de uma multidão, mas se sente como se estivesse sozinha. E olha o que o texto continua dizendo: a terra era sem forma, vazia, e havia trevas, escuridão, sobre a face do abismo. Além de ser deformada, além de estar sozinha, no escuro. Quem está no escuro não sabe para onde vai. Quem está no escuro não vê a luz. Quem está no escuro não sabe que perigos lhe cercam, nem que coisa boa lhe cerca. Quem está no escuro não percebe nada disso. Olha o que o texto diz: a terra era sem forma, vazia e em trevas. Mas graças a Deus, o versículo não termina aí. O texto diz: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Escuta, se há alguém aqui essa noite que sente que alguma área da vida está sem forma, está vazia, está em trevas, mesmo assim o Espírito Santo de Deus está se movendo sobre a face das águas para fazer uma criação nova, para trazer algo de novo, para fazer algo diferente. Não se conforme em viver sem forma, vazio e nas trevas. Tenha consciência disso essa noite. Eu viria lá de Jabotão só para trazer esse recado aqui. O Espírito de Deus está se movendo sobre aquilo que está sem forma, sobre aquilo que está vazio, sobre aquilo que está em trevas. Irmãos, um dos textos mais conhecidos que nós evangélicos conhecemos, que tanta gente gosta de pregar, que tanta gente gosta de estudar, que tanta gente gosta de ler, que tanta gente toma como sua vida, de Ezequiel, capítulo 37, chamado Vale de Ossos Secos. A Bíblia diz que era um monte de ossos sequíssimos, mas que quando foi dada a ordem para que o profeta profetizasse, houve um reboliço, houve uma movimentação, houve um barulho, e de repente cada osso se uniu com o seu osso, e se formaram corpos, esqueletos. E depois começaram a vir a carne, os nervos e a pele. Olha o detalhe: era um vale de ossos. Agora não eram mais ossos, já eram corpos. Veio carne, um milagre aconteceu. A vida, a matéria se constituiu. Mas um detalhe: apesar do milagre, apesar da forma, apesar do que já havia acontecido, os corpos continuavam caídos, continuavam deitados, prostrados. Eles só se colocaram de pé quando veio sobre eles o Espírito. Escute o recado que eu tenho para dizer para alguém aqui. Às vezes as coisas começam a se encaixar,
como cada osso no seu osso, e você diz, glória a Deus, está tudo se encaixando, está tudo dando certo. Mas não, isso não é tudo que Deus tem para você. Deus tem mais. Às vezes, além dos ossos se encaixando, está vindo a carne. A coisa está se avolumando. E você dizendo, glória a Deus. Mas não é só isso. Além de vir a carne, de vir os nervos, de vir a pele, daquilo que era um vale de ossos secos, agora ser corpos constituídos, mais uma vez, Deus quer trazer à tona o seu espírito, para que agora haja vida, e aquilo que está prostrado possa se reerguer. Eu preciso dizer para alguém aqui, tem alguém se conformando só porque os ossos estão se encaixando. Isso é só o começo. Tem gente que achando que o milagre maior de sua vida é porque está se encaixando osso com osso. Está dando certo, está encaixando. Meu Deus, só Deus para fazer isso. É só Ele mesmo. Mas isso é só o começo. Meu Deus, já está vindo a carne, está vindo a pele. Vai vir o Espírito de Deus. O vento vai soprar. E Ele vai reerguer esses corpos. Ele vai trazer vida mais uma vez. Meu irmão, minha irmã, não se conforme. Existem pessoas que não estão se apropriando de tudo que Deus tem para a sua vida, porque estão só se conformando, porque está dando tudo certo, mas ainda está sem vida. A vida vai chegar. Isso é somente o começo daquilo que Deus tem para a tua vida. Eu preciso me adiantar porque o relógio já pede para eu parar. Primeira maneira como Deus levanta o caído, através dos seus. Segunda maneira como Deus levanta o caído, através do seu Espírito. Terceira maneira como Deus levanta o caído, através do seu chamado. Quando Deus chama alguém, não tem sentido chamar um caído para continuar caído. Ele chama para levantar. Ele chama Moisés, que já havia abandonado a cultura hebreia, já havia abandonado os seus costumes dos antepassados, nem circuncidou mais seus filhos, nem guardava a tradição dos seus antepassados. Conheceu uma bela moça de Midian, encontrou um sogro que era bem sucedido, vou ficar por aqui. Aí Deus encontra com ele no monte, em meio a uma sarça. Diz, olha, eu tenho uma missão para com a tua vida. E ele coloca todos os defeitos. Eu não sei falar, eu sou gago, sou pesado de língua, eu tenho maior dificuldade, eu não posso ir, eu estou sendo procurado, minha cabeça naquele lugar, eu não posso voltar para lá. Só que Deus levanta o que está caído antes de enviar. Assim como foi com o apóstolo Paulo. Quem era Paulo, irmãos? Um judeu frenético pelo judaísmo, pelo farisaísmo, que em nome da sua fé estava disposto a matar, torturar, a tirar vidas. Mas até que um dia no caminho de Damasco foi cercado por uma grande luz. Era o chamado, levantando que estava caído. Era Deus dizendo, Paulo, tu pensas que tu estás de pé por causa da tua religiosidade, por causa da tua maneira farisaica de viver, religiosa de viver, mas aos meus olhos tu estás caído. Deus vai preparar o caminho de Damasco para levantar alguém que está caído. Alguém vai passar por um caminho de Damasco, assim como Paulo achava que estava abafando, achava que estava com tudo. Deus estava dizendo para ele, olha, vai começar agora o que eu tenho para você. No finalzinho da Bíblia, nos fala sobre o apóstolo João, na ilha chamada Patmos, como prisioneiro. Imagine, irmãos, um lugar para se passar a velhice. Uma vida toda dedicada à pregação do Evangelho. Uma vida toda dedicada à obra de Deus. Alguém que foi escolhido para ser apóstolo, andou com Jesus, viu os milagres, viu o túmulo vazio, viu Jesus ressurreto, tocou nele. E agora, com aproximadamente 99 anos, numa prisão, numa ilha carcerária, esperando a qualquer momento a morte. Aí a Bíblia diz assim, eu, João, vosso irmão e companheiro nas aflições, eu estava na ilha chamada Patmos, por causa da pregação do Evangelho e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava em espírito no dia do Senhor, quando ouvi por detrás de mim uma grande voz,
Eu pergunto aos irmãos, de quem era aquela voz? De quem era aquela voz? Não, de quem era aquela voz? Às vezes, a voz do Senhor é descrita como voz de trovão. Às vezes é descrita como voz de muitas águas. Mas naquele texto, ela foi descrita como voz de trombeta. Por que voz de trombeta? Por que não de trovão? Por que não de muitas águas? Por que especificamente de trombetas? Trombeta era um instrumento utilizado naquela época para dar ordem de comando aos batalhões. Eles, quando estavam fora de formação, sentados em descanso, a trombeta começava a tocar, eles se colocavam de pé, em posição. A trombeta tocava mais uma vez, eles começavam a marchar. E era justamente dessa forma que João, mesmo com 99 anos, ouvia a voz do Senhor como voz de trombeta. Ele achava que era o fim de tudo. Irmãos, 99 anos, ele diz, eu só espero o carrasco entrar por esta porta, para essas grades e me cortar a cabeça. Só que o detalhe é que o Senhor estava dizendo, tu pensas que é o fim, e isso é só o começo da maior revelação que eu tenho para te dar. Irmãos, esta noite, Deus está nesses dias, não nessa noite, nesses dias. Esses dias que foram regados com oração, regados com lágrimas, Deus está tocando a sua trombeta para despertar aqueles que dormem. Deus está tocando, fazendo sua trombeta soar, para que aqueles que estão pensando que já é o fim, saibam que é somente o começo. Aí o texto continua dizendo, e virei-me para ver quem falava comigo. E olhando eu escrevi 7 castiçais de ouro, e no meio de 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca lã. Ele estava vestido até os pés com um vestido branco. Estava cingido também com um cinto de ouro. Seus olhos eram como 2 chamas de fogo, e de sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E a sua voz era como voz de muitas águas. Primeiro, ele ouve a voz do Senhor como voz de trombeta. Desperta, levanta, acorda. Depois, é como voz de muitas águas. Muitas águas ele dizendo, eu vou abastecer você, eu vou suprir tua necessidade, eu vou saciar a tua sede, eu vou suprir o que estiver faltando na sua vida. Porque isso é só o começo da revelação. Esses dias serão um divisor de águas na vida de muita gente. O dia que eu ouvi a trombeta soar, nunca mais o apóstolo João esqueceu aquele dia. Nunca mais, irmãos, está gravado na palavra, até para nós hoje nos lembrarmos. Um dia a trombeta tocou e a revelação maior de Deus na vida daquele homem aconteceu. Deus tem algo maior na sua vida. Não se conforme apenas com os ossos que estão se juntando. Aquilo que está dando certo, está encaixando, não é tudo que Deus tem para a tua vida. Ele tem uma vida maior, Ele tem algo maior. O Espírito dele tem algo a levantar na sua vida, que ainda aos olhos dele está caído. Se coloque de pé, por favor. Eu não sei se essa noite nós temos esse auditório todo formado de pessoas crentes em Jesus, que já entregaram um dia sua vida a Cristo e que estão no caminho do Senhor. Eu não sei se alguém que essa noite está visitando o trabalho, talvez uma igreja evangélica pela primeira vez, talvez convidado por alguém, talvez afastado dos caminhos do Senhor. Mas esta noite, irmãos, eu não quero deixar passar a oportunidade de fazer este convite. Se alguém talvez ouviu essa trombeta soar, se alguém talvez ouviu o som desse Espírito chegando e dizendo é tempo de levantar, é tempo de despertar, é tempo de se colocar de pé, é tempo de conhecer Deus dessa maneira, como talvez você ainda não conhecia. Deus que ama levantar o caído. Deus que ama pegar o que está em ruínas e restaurar e refazer algo novo. Eu não vou deixar passar a oportunidade, não vou me prolongar. Tem alguma vida para Jesus nessa noite?
Tem alguém para Ele essa noite? Tem alguém que quer se entregar para Ele? Tem uma vida para Jesus? Onde está alguém para Jesus? Só levantar a mão e fazer um sinal. Tem alguém para Ele essa noite? Não vou insistir, porque não é minha insistência, é a ação do Espírito Santo de Deus. Apenas. Tem alguém para Ele essa noite? Tem alguém que entendeu a mensagem? Deseja dar esse passo para Ele, dar esse passo para Jesus? Temos alguém essa noite? Eu quero orar pela sua vida. Para você que já se entregou, para você que já viu o milagre acontecer, para você que já viu o osso se encaixar, que já começou a ver a pele, a carne chegar, que talvez está achando que isso é tudo, mas você sabe que está faltando ser levantado, reerguido, e Deus está interessado em fazer essa obra. Deus está interessado em fazer tudo por completo. Deus não faz nada pela metade. Tudo que Deus faz